Endurance Cast. Aqui você tem um conteúdo de qualidade com quem conhece do assunto. Entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo o esporte de endurance. Apresentação: professor Sandro Rodrigues. Endurance Cast. Confira. Salve, salve amigos do Endurance Cast, estamos de volta para mais um episódio da sexta temporada. É isso aí, mais de 5 anos no ar aqui, trazendo informações, ciências, convidados especiais e a minha super especial convidada, minha amiga, minha sócia, minha head coach, Marcela Bettoni, minha campeã também, aqui para fazer um daqueles podcasts que mais pedem pra gente, né? Que é jogo rápido, pai bola, algumas coisas diretas e assertivas. E o tema de hoje é muito legal, recebemos muitos pedidos para falar sobre os modelos, os tipos de treino, né? Que os treinos mais convencionais, porque muitas vezes, né, Má, nós temos muitos profissionais da área que entendem e acho que a gente ajuda bastante, mas nós temos muitos atletas também, né? E curiosos que só treinam, então, assim, que às vezes nem tem assessoria, então a gente pode auxiliá-los. Então, Maio, já vou fazer a primeira pergunta para você. Você se apresenta, dê suas boas-vindas aí para a turma que nos ouve. Então, a ideia, vamos falar do treino longo, né? Ou do treino leve, o treino em Z2, aquele treino em baixa intensidade, ou simplesmente o treino contínuo. Então, dê suas boas-vindas para o pessoal e fala o que você acha desse treino, quais as características e qual a importância. A gente conversa uns 5 minutinhos de cada treino. Muito bom. Fala, galera. Marcela aqui de novo, como sempre com vocês, com o Sandrinho. Vamos falar um pouquinho de treino, que a gente sempre fala que quanto mais os alunos sabem, melhor eles treinam, né? Então, eles sabem o que é para fazer, então fica mais preciso os treinos. Bom, treino contínuo, sou suspeita a dizer, né? São os treinos que eu mais gosto, treino contínuo. Como o próprio nome diz, ele deve ser contínuo, deve ser preferencialmente linear, né, sem ter oscilações de velocidade, seja de pace ou de potência, se tratando do ciclismo ou da natação, não tem intermitência no meio do treino e, se possível, ser denso também, né, manter a densidade do treino, não ter paradas, para a gente poder manter tendo as adaptações fisiológicas que a gente espera por treinos de longa duração, que a gente vem falar de oxidação de gordura, biogênese mitocondrial, a durabilidade. Então, os treinos longos, eu acho que basicamente é isso: não ter intermitência, não ter densidade, ser denso e ser em baixa intensidade, que isso é importante, né? Porque às vezes as pessoas acham que fazer um treino longo ele precisa ser forte, né? A carga do treino longo ela se torna alta pelo volume dela e não pela intensidade. Então, quanto mais leve a gente deixar o treino longo, o Z2, que a gente fala que é um treino, uma intensidade que a gente consegue conversar, respirar, não fica com aquela respiração ofegante, bufando, melhor ele gera as adaptações esperadas por esse modelo de treino. Eu acho que você foi muito bem, Mal. Você abordou de uma forma ampla e direta todo o contexto desse treino. E a gente pode seguir também, né? Um dos princípios científicos do treinamento, que é a interdependência volume-intensidade. Passa a ser meio lógico e inteligente o que significa interdependência volume-intensidade. Se a intensidade vai para cima, o volume vai para baixo. E se o volume vai para baixo, a intensidade vai para cima. Se nós pegarmos qualquer pessoa que nunca treinou e a pessoa falar assim, ó, vai para São Paulo, ele não vai correndo. Se você falar, ó, atravessa a rua, ele pode correr em altíssima velocidade. Então, graças a Deus, o corpo nosso ele é inteligente e acaba sendo natural, apesar de algumas pessoas insistirem em tentar errar a dose. E esse é um grande problema que nós temos, né? Porque a gente falou alguns programas atrás, na verdade, a gente gravou hoje, eu não sei quando vai para o ar, qual a ordem, da importância de uma assessoria para você treinar direito, para você ter as respostas, porque eu também confesso que se não fosse profissional da área, a ideia nossa é quanto mais forte, melhor. Se eu vou correr hoje 2 horas e amanhã eu consigo correr 2 horas mais rápido, olha, é melhor. Então eu fico tentando sempre bater o meu recorde. Isso é uma meia-verdade, né, Mar? Porque quando você consegue correr 2 horas mais rápido do que você corria, mas com a mesma sensação ou uma sensação mais leve do que você corria antes, aí sim,
E a melhor forma da gente conquistar isso é correndo em baixa intensidade. Outra característica, né, Má, que entra no treino contínuo é que normalmente a gente fala longão, mas assim, a partir de quanto? Ou o que é longo para você? Depende do atleta, né? Então, assim, para um atleta que começou a correr, tá no corre e caminha, tá correndo 1 minuto e caminhando 5, um longo para ele pode ser 30 minutos contínuos, né? Para uma pessoa que vai fazer uma prova de maratona, ó, de distâncias longas ou outras distâncias, um longo vai ser ali perto das 3 horas ou mais, né? Então, vai depender de quem, né? E para quem a gente está montando o treino. Perfeito, Má, é bem isso mesmo. Então depende da pessoa, né, do nível de aptidão física, né, desta pessoa e depende também da prova-alvo, da distância-alvo dele, porque o cara pode ser o campeão mundial dos 5K. Então esse cara talvez o treino longo dele seja 10, né, 9, o que para um triatleta ou um Ironman, isso aí não é nada, né? É o aquecimento. treino de tiro quase, né? Então depende tanto da pessoa. E assim, Má, a gente fala de treino contínuo, né? Você falou de biogênese mitocondrial e oxidação de gordura. Aborda isso de uma maneira mais simples para quem nos ouve e não é da área, né? Então, o que seria a oxidação de gordura ou biogênese mitocondrial de uma maneira bem simplista para atender as pessoas que nos ouvem e que são atleta? Quando a gente faz um treino em intensidades mais altas, o corpo ele tende a usar o açúcar como fonte de energia. Né? E quando a gente faz treinos mais longos, né? Então a interdependência volume e intensidade. Então, um treino mais intenso, ele vai ser mais curto, com uma intensidade maior, a gente pega como fonte de energia o açúcar. Quando a gente vai para treinos mais longos, com um volume maior, a gente vai trabalhar em baixa intensidade, a gente vai ensinar, vamos dizer assim, a gente ensina o corpo a ir buscar a gordura como fonte de energia. A gordura, ela é um caminho mais difícil, falando para entender mais fácil, é um caminho mais difícil para transformar a gordura em energia. Não que o corpo não use o açúcar, porque ele está lá, ele vai usar, mas como é mais longo, vai demorar mais, chegar uma hora que o corpo não vai ter açúcar para fornecer energia. Então, o corpo vai precisar da gordura, e o caminho para chegar até a gordura é mais demorado. Então, por isso, a importância de treinar em baixa intensidade, para você treinar o seu corpo a ir buscar essa fonte de energia, que é a gordura, para transformar em energia para você se manter correndo. Tanto que se você treinar em baixa intensidade, a pessoa for treinando, ela treina finito, assim, não finito, mas ela consegue correr por horas e horas se ela treinar em baixa intensidade. Já em alta intensidade, vai ter um fim, ela vai parar de correr. Perfeito, Mar. Pedalar, enfim. Eu achei ótimo a sua abordagem, né, sobre esse contexto. E assim, os treinos longos. Nossa, esqueci, Brunão, vai cortar aqui. Eu ia fechar com. Nossa, eu começo a falar, porque daí não veio, cara. O que ia falar? Treino longo, Gordura, pra fechar. açúcar. Ah, tá. Você marcou aí, Bruno? Então foi perfeito, Má. Porque assim, os treinos longos em intensidades maiores, não é também que a pessoa escuta uma coisa no Instagram, no podcast e sai defendendo. Nós utilizamos em momentos pontuais, né? Então, principalmente para você saber como seu atleta tá para uma prova, se ele qual intensidade ele vai suportar, a gente trabalha com treinos longos um pouco mais intensos ou mais duro, só que a grande maioria, sem sombra de dúvidas, para ter as adaptações fisiológicas propostas, são esses, mas em momentos cruciais da periodização, a gente utiliza treinos longos em intensidades de mais prova, altas, né? para colocar o atleta na mecânica da prova, né? Então, sim, é utilizado, mas tudo dentro do contexto da periodização do atleta. Perfeito, Má. Então a gente já pode passar para o segundo de 3 ou 4 grandes grupos, né? E quando a gente está falando também, não é só corrida, viu, pessoal? Tudo se serve para natação, as atividades de endurance, né? O ciclismo, atividades cíclicas e contínuas. Má, o outro treino, né? A gente já falou do que você gostava, vamos falar do que eu gosto, são os treinos intervalados. Então a gente escuta intervalados, tem alguns outros nomes, treino de tiro, tem gente que chama de treino de qualidade, né? Então, assim, explica para o povo aí o que significa o treino de tiro, ou treino intervalado, ou treinamento de qualidade. Isso, conforme a gente
começou falando sobre a interdependência volume e intensidade, os treinos intervalados, eles já diminuem o volume e aumenta a intensidade. E também, conforme eu falei sobre a densidade do treino longo, a importância dele ser denso, de manter a constância, o intervalado ele já vai totalmente ao contrário. Então, são treinos que perdem a densidade, então você faz intervalos mais fortes ou você faz o descanso passivo ou ativo, depende de como é aplicado esse treino para o atleta. E tem uma intermitência maior de intensidade. Então, você vai dar estímulos mais fortes, seja estímulos em zona 4, no L2, ou em VO2, ou anaeróbio, e os descansos, aí vai depender do que, do que o atleta quer, de quem é o atleta e do nível de treinamento de cada atleta, seja intervalos, tiros, intervalos de 400, 800 metros, ou seja por tempo, Se for na corrida, 2, né? isso, se for da corrida, ou seja por tempo, 1, 2, 10 minutos, então isso vai depender, e a recuperação também depende da adaptação que o treinador quer para aquele atleta, certo? Perfeito, Mar. Muito boa a sua abordagem e vamos retroceder um pouquinho, né? Da onde surgiu? Então, o treinamento intervalado, reza a lenda que surgiu com Emil Zatopek, né? Nas Olimpíadas de 1952 em Helsinki, né? Então, o Zatopek foi conhecido porque esse feito hoje, com tanto que a ciência evoluiu, eu creio, tenho certeza, eu bato aqui que nunca mais vai acontecer, que é um mesmo cara, uma mesma pessoa ser medalha de ouro nas Olimpíadas nos 5, nos 10 e na maratona, nos 42, né? Então, assim, esse feito com a especificidade do esporte hoje, eu acho que não vai mais voltar a acontecer, porque os treinamentos são totalmente distintos, mas Emil Zatopek, a locomotiva humana, ele teve a ideia de fracionar os treinamentos. Então, ele falou, opa, se eu corro numa distância menor e paro, eu consigo correr numa intensidade que eu não aguentaria correr de maneira contínua, e isso vai movendo meus limiares metabólicos ou minhas âncoras metabólicas, que é o VO2, o L2 e o L1, tudo para a direita e vai fazendo com que eu melhore. Então, a ideia é que para ser treino intervalado, ele tem que ser alta intensidade, porque para mim, a não ser que seja um caso muito específico, não faz sentido você fracionar um treino que você aguentaria correr contínuo. Então, a Mar mesmo falou, porque aí você diminui a densidade de um treino e aí não faz sentido, porque na prova você não para. Agora, se você usar inteligentemente a estratégia de utilizar a intensidade altas, que você não aguentaria correr por muito tempo, mas você descansa e vai, e no volume total somado, você ficou em alta intensidade por um tempo que você jamais aguentaria ficar se você não fracionasse a atividade. Então, obviamente, as intensidades vão subindo. O que é considerado alta intensidade também, Má? As altas intensidades, pela literatura, é considerado intensidades acima do segundo limiar. Então, quantas possibilidades nós temos de trabalhar em alta intensidade? É do limiar para cima. E do limiar para cima, quantos são? Primeira, no limiar. A segunda, entre limiar e VO2. A terceira, no VO2. A quarta, supra VO2. E a quinta, que é o all out, que é a maior que você pode. Então, veja bem, e aí daí vem a minha briga com as pessoas que falam que fazem o treinamento HIIT, e para HIIT é treino até a morte. Não, você tem que escolher estratégica e inteligentemente uma dessas 5 intensidades, adequar o tamanho do estímulo, o tempo de recuperação e a quantidade de estímulo de forma pensada individualmente com as características da pessoa, os déficits da pessoa e a prova que ela tem em vista e colocar tudo isso em prática. E tem gente que acha que não precisa de assessoria, né, Mar? Tem mais alguma coisa para complementar? E além de tudo isso, ainda tem o estado de prontidão da pessoa que interfere no dia que ela tá, para saber se ela vai chegar no VO2 com aquela intensidade, ou se ela vai estar trabalhando o supra VO2, ou se ela tá no limiar 2. Então, também a prontidão da pessoa vai interferir positivamente ou negativamente na adaptação esperada para cada treino. Olha que legal, como é uma conversa sem fim, né, Maí? Assim, que nível que a gente conversa, né? Conversar com você é um baita orgulho, né? Conversar sobre fisiologia desse jeito. A gente se conheceu lá atrás, né?
Você ingressando virou uma profissional referência. E aí, muitos alunos têm a visão, tanto no treino longo que nós já falamos, ou no treino intervalado, né? Então, perder um treino na planilha não fala nada. E tem gente que faz 2 treinos no mesmo dia, ou tem gente que faz o intervalado, não fiz ontem, então já fiz hoje, só que amanhã tinha um outro treino. Isso é a famosa interconexão de cargas, né, mas isso é um viés, é um defeito, né? Um problema que a gente tem com os alunos. E, de novo, a culpa não é do aluno, às vezes é mais do treinador, se ele for avisado, porque ele acha que, não, eu perdi ontem, eu faço hoje. Isso, é exatamente, né? Os alunos, a gente sempre fala que treino perdido é treino perdido, e o corpo até aguenta, né? Mas a questão é a carga interna que a gente vai acumulando, porque depois de 4, 5 dias, ou daqui 2 semanas, entra com uma lesão, ou com overtraining, ou com alguma coisa, e acha que é porque não está dormindo direito, ou alguma coisa, e na verdade é o acúmulo dessa carga que gerou lá atrás, por conta da prontidão e de tudo mais. Então, uma noite mal dormida, a refeição perdida, um filho doente à noite, enfim, tudo isso influencia, porque eu falo muito para os alunos, nós não somos robôs, né? Então, as nossas métricas físicas, elas variam muito, elas não são fixas. Então, se hoje o L2 do atleta está em X, se ele dormiu 4 horas essa noite, amanhã está em Y. Então, o que o treinador montou para ele amanhã, naquela zona, seja a zona 4, zona 5, enfim, VO2, pode não ser porque ele não dormiu bem. Então, aquilo alterou. E aí a gente vai e volta lá para a métrica mais importante que a gente tem, que é a percepção subjetiva de esforço. Então, você calibrar o seu treino em cima da sua percepção subjetiva de esforço. Então, tem muitos treinos que a gente fala para os alunos, né, intervalado principalmente. Esquece a métrica física, esse treino a gente quer para a morte, então é para percepção de esforço 8, 9. Entrega o que você tem e esquece o que está lá. A gente trabalha muito isso porque a métrica física ela varia de acordo com a prontidão que o atleta está aquele dia, porque 99% dos nossos atletas são atletas amadores, que têm família, trabalho, rotina, vida social. Não dá para falar que tem 8 horas de sono toda noite e que amanhece recuperado. Perfeito, mas daria um podcast, outro podcast, só o treino intervalado ou uma pós-graduação. Então, se você está gostando do episódio, comenta aqui, deixa aqui embaixo algumas perguntas no YouTube ou no Spotify, algumas dúvidas sobre o treino intervalado, porque dava para a gente não parar de falar, mas como é um pai bola, um podcast mais rápido, vamos para o terceiro modelo de treino, né, Mar? Então, assim, se eu falei do treino baixa intensidade, eu falei o alta intensidade, existe a zona cinza ali, né, que às vezes não é zona cinza, que é o treino de tempo, ou tempo run, ou até o treino em Z3, ou ainda, né, os 3 domínios de intensidade que a gente tem, o moderado, o pesado e o severo, que é o pesado, que está entre limiares. E, assim, esse treino também não é só o vilão, né, Mar? Então, assim, não é que ele é um treino para ser jogado fora. Então, ele tem a utilidade. Explica um pouco sobre esse treino, o que você pensa e quais as características dele. Sim, esse treino moderado ou da zona cinza, eu brigo bastante com os atletas porque eles querem fazer todos os treinos nessa zona, né? Então, você pede para fazer o treino intervalado, que é para ser um treino desconfortável, forte ou morte, e eles treinam o moderado, a zona cinza, eles vão lá para a zona 3, porque eles não querem sangrar, não querem sentir o gosto de sangue na boca, doer, né? Fritar. Aí quando vai para o longo, que é baixa intensidade, levinho, para fazer sorrindo, conversando, eles querem apertar, porque daí a métrica física, o pace não fica instagramável para postar um longo. Aí eles vão para a zona cinza, também fazem moderado. E aí quando você passa um treino de tempo, eles sangram, eles judiam, porque quando você vai treinar específico, o tempo, ele é chatinho, porque você tem que ficar ali naquela. Eu falo que você precisa ficar focado no que você está fazendo, porque se você apertar mais, você sobe para a zona 4 e aí você não consegue entregar. Ou se você relaxar, você fica em zona 2. Então, é um treino importante, principalmente para quem está ali na meia distância, meia maratona, de repente atletas mais iniciantes para uma distância de 10 quilômetros ali, né, Sandro? Me corrija se eu estiver errado, mas não é um treino gostoso porque você tem que estar encaixado, concentrado, sem perder ali, porque se você aperta um pouco mais, você não aguenta o volume, porque você sobe para a zona 4 e a gente sabe que tem
um range que a gente segura, sustenta em zona 4, ou se você quer amolecer, você fica variando a intensidade desse treino, porque ficar ali em zona 3 é dolorido. Então, é um treino importante, porém, não dá para a gente treinar sempre nessa intensidade. A Má foi muito feliz e muito assertiva, né? Ela abriu falando da essência. Então, esse negócio que virou legal na internet, ou com um modelo polarizado, parece que o treino em zonas intermediárias é a chaga do mundo, né? Então, assim, não é isso. O nosso problema, a Má foi bem enfática em falar, né? O problema é sair o treino de zona 3 quando a gente pede o de zona 4 ou zona 5, ele abaixa a intensidade, ou quando a gente pede de zona 2 e ele vai para zona 3, porque o aluno não quer nem treinar leve demais, porque ele acha que ele é fodão, e ele não quer nem treinar pesado porque dói. E aí ele vai fora de contexto para esse treino. Então, não é que é um treino de zona cinza, vira zona cinza quando ele desobedece, e aí ele só treina nessa zona. E aí ele não evolui, porque ele não treina nas duas intensidades que eu acho que são mais importantes, que é a baixa e a alta, né? Então, Isso. tudo, como a Má falou, tem interconexão de carga, tudo se completa. Então, diferente não, né? Assim, complementando com o que a Má falou, eu acho que é um treino muito gostoso, desde que você esteja afim de treinar. Entendeu? Porque é aquele treino que você não é lento, não é errado, você entrega, você não perde qualidade técnica, você tem que ficar focado na técnica, tanto na técnica de corrida, o ciclismo menos, né? É menos técnico, mas a corrida e a natação que são muito técnicos. Então é um treino que você fica o tempo todo concentrado na técnica, né, Má? Porque quando a gente vai para os treinos intervalados de limiar o VO2, eu falo, agora dane-se a técnica. Você precisa entregar a parte fisiológica, que a gente quer as adaptações fisiológicas. Então, eu quero que o seu coração bata, que o VO2, que o músculo, que o coração bombeie para aquele grupo muscular o sangue, e aí você faz aquele esforço. Agora, esse não, esse já ganha um caráter mecânico super importante, além do fisiológico também, né, Má? Porque no momento crucial, e outra coisa, porque assim, virou febre e virou a queridinha dos olhos o treinamento polarizado, mas assim, o treinamento polarizado, que atribui-se a culpa aos noruegueses, mas existia muito antes dos noruegueses, sempre teve o treinamento polarizado que não se fala, o outro modelo é o piramidal. E o piramidal, ele dá a devida importância pro treino nessa zona intermediária. Então, a base da pirâmide é o treino lento, né? O meio da pirâmide é esse treino, e olha como é importante. E só o topo da pirâmide são as altas intensidades. E a literatura fala que, principalmente, como a Má bem disse, para o atleta amador, esse treino que ele transita por todas as intensidades, ele é essencial, porque o cara começou ontem, ele quer copiar o método norueguês, aí ele acaba só não treinando na velocidade que ele vai competir, e aí ele não tem o sabor, né, que tá na moda falar, né? Então ele não sabe, não tem a mecânica, a intensidade, não sabe a sensação que vai ser da prova, porque muitas vezes a prova não é nem zona 5, não é em zona 2, a prova é na zona 3. E a grande maioria das provas, a gente fica nessa parte intermediária. Ele não tem essa parte mental de ficar encaixado nessa mecânica de corrida, principalmente a corrida, eu acho que é mais chatinho. Você não expõe o atleta a isso, né? Porque quando eu falo que o atleta, ele treina o intervalado e o longo em zona 3, não é que ele encaixa essa mecânica, é que o intervalado, ele baixa a intensidade do intervalo forte e o descanso, ele sobe. Então, se ele descansa menos, ou se o descanso é para ele correr em zona 1, ele corre em zona 2, por quê? Porque ele não chegou no limite dele do intervalo, ele desceu o intervalo, então ele fica um treino moderado, mas ele não fica o tempo inteiro naquela intensidade de zona 3, que é o que ele vai fazer, de repente, uma meia maratona, dependendo do atleta, os 10 quilômetros. E o longo, ele fica oscilando na velocidade. Ele melhora, ele corre um pouco mais rápido ali em zona 3, ele cansa, ele reduz lá para a zona 2, para ele poder ter um pace mais baixo. Ali, então, não é que ele encaixa. Ah, não, mas se o seu atleta faz um longo em zona 3, então ele evoluiu, você está com o limiar dele errado. Não, ele fica oscilando, tendo a intermitência de velocidade para poder ter um pace mais baixo, e não que ele fica ali. Porque se eu expor esse atleta para correr naquela velocidade, um volume maior de treino, ele não sustenta. E ele começa lá em zona 3 e acaba em zona 1. Perfeito, Má. Fechou com chave de ouro. Para a gente chegando nos momentos finais, vamos falar do último dos modelos de treino, que na verdade, como é um nome reconhecido internacionalmente, que me incomoda demais, né?
na verdade, esse nome de regenerativo, né? O famoso treino de regenerativo, eu prefiro de chamá-lo de treino em Z1, né? Que é abaixo do primeiro limiar metabólico ou até o primeiro limiar ventilatório, né? O primeiro limiar de lactato. Então, mas é internacionalmente conhecido como regenerativo, né? O que você pensa desse treino, Má? Vamos lá? É um treino gostosinho, eu falo que é o melhor treino da semana. Eu falo que é só a gente deixar, se é a corrida, eu falo que é só deixar ir. Fala, solta o corpo e deixa seguir. E também é uma briga grande com os atletas, porque eles falam que não conseguem correr lento, né? Eu me divirto porque eu tenho atletas que fazem maratonas para. Ele não consegue lento e não consegue correr rápido também, né? Exato. Então eu tenho atletas que fazem maratonas para sub 3 e fazem o regenerativo para 6:30. E eu tenho atleta que faz maratona para 6 e não consegue correr a 6:30. Fala que não... que não consegue correr lento. Então, é essa a briga com os atletas, porque eu provo que todo mundo é gostoso. Claro que não é gostoso correr lento. Por quê? Porque você tem um maior impacto, o pé fica maior tempo em contato com o solo, você tem que ver a mecânica, mas ele é importante, porque se não for para regenerar, é melhor ficar no sofá. Acho que é isso. Perfeito, Má. Então, assim, o que eu penso, né? Eu gosto do treino em Z1, por exemplo, ele é excelente para aquecimento, para desaquecimento, para recuperação entre os treinos intervalados, né? E para os treinos em baixíssima intensidade, né? E aí, de novo, assim, que, ao meu ver, não serve para regenerar. Porque regenerar, você bota, você dorme, você se alimenta, você vai no Marcos Vinícius, nosso fisioterapeuta. O que regenera é isso. Então, assim, esses treinos de baixa intensidade é para causar adaptação, é para te dar mecânica, é para ter o impacto do efeito piezoelétrico, o pé bate no chão. É um treino para acumular volume, né? Se não é, então ele é estrategicamente. Porque eu nunca vi ninguém, eu tô morrendo de dor, tô com uma lesão, então vai fazer um regenerativo. Não, aí você descansa. Então, assim, é por isso que talvez o nome me incomode. Mas quanto o aluno tem lastro, é um treino muito importante, né? Mas a gente vê ali o Blunenfelt correndo a 6, né? Então, assim, quantos treinos que vai somando volume semanal, né? Volume de carga. E a gente sabe que o volume é importante para os esportes de endurance. Então é isso. Então essa intensidade para mim é para treino em baixíssimas intensidades, que não vai gerar quase resquício para o dia seguinte, né? Perfeito. Também assim não faz sentido você fazer um treino tão longo nessa intensidade, aí você usa o Z2 para as adaptações fisiológicas, mas ele acumula volume, mas essencialmente, principalmente para o atleta terráqueos como nós, né? Então assim, eu gosto muito para o uso dele para aquecimento, para desaquecimento e para recuperação entre treinos, nos descansos dos intervalos, né? E do treino intervalado. Acho que é isso. Mais alguma coisa, Mar? Não, acho que fechou. Perfeito, fechou. Pessoal, acho que foi um podcast muito legal. Vocês pediram, e se vocês quiserem outra temática nesse conta-gotas, nesse pai bola, eu trago com o maior prazer. É sempre uma satisfação estar ao seu lado, Mar, treinando, trabalhando. Obrigado pelo convite. Você já, às vezes eu vejo você mais que minha família e você já se tornou a minha família. Pessoal, tamo junto. Segue a Mar, segue o Sandro, segue a Start Move, Endurance Cast, vamos junto.